Olá pessoal, tudo bem? Professor Walter para mais uma aula. Agora a aula será de reino fungi. Legal? Nós começamos a entrar agora nos reinos, beleza? Então vou falar um pouquinho de reino fungi, tá legal? Vamos lá. Olha só que beleza, que imagem linda, né? Isso para nós que estamos aqui fora olhando os fungos e tal, beleza? Já sabemos a sua função ecológica, né? Como é reciclagem da matéria, importante na decomposição, ajuda nos ciclos biogeoquímicos e tal. Só tem um detalhe: o reino fungi ele foi criado, sabe por quê? Porque os fungos eles estavam na verdade no grupo das plantas. E aí sabe como é que é? Biologia não é matemática, não é isso? Por quê? Porque sobre a matemática não ocorre a ação da mutação, da recombinação gênica e da seleção natural. Nos vegetais ou nos animais, em qualquer forma viva, esses três fatores, que já discutimos uma vez, né, que são as teorias de Dobzhansky, Teodósio Dobzhansky, que fala do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, como nós já vimos, né? Então, quando essas forças da evolução agem sobre os organismos, né, eles vão tendo mudanças. E aí perceberam que os fungos eles não fazem fotossíntese, então eles são seres aclorofilados. Então o cara faz assim, os taxonomistas fizeram assim: vamos tirar os fungos do reino plantae e vamos montar num outro reino, vamos montar um outro reino para eles. Vamos ver as características que esses organismos apresentam, né, que são diferentes dos outros, né? E vamos montar um reino só para eles. Então criaram o reino fungi. Então a principal característica para que eu tivesse retirado o fungo do reino plantae é verdadeiramente a ausência da clorofila. Portanto, eles não fazem fotossíntese. E aí a gente vai ter um monte de problema na hora da classificação dos fungos, porque existem várias formas de classificar os fungos, entendeu? E esses critérios de classificação, eles são critérios evolutivos, adaptativos, morfológicos, inclusive, né? Então, quando determinado livro usa determinado critério, né, você vai ter que seguir esse critério e tal. Então, alguns critérios são antigos, foram retirados. Tá? Então, eu vou usar o critério mais moderno para a classificação dos fungos, que é o critério utilizado nos livros comuns e os livros mais utilizados nos vestibulares no Brasil. Tá legal? Então, o que eu fiz? Eu peguei os livros e dei uma olhada na classificação dos fungos e a partir disso eu montei a aula. Tá? Então a nossa aula está inserida toda na mais moderna classificação de fungos. Tranquilo? Então vamos ver algumas características importantíssimas. Preste atenção que eu vou te dar a questão da prova. Preste atenção. A questão da prova eu vou indicar. Quer dizer, aqui, é essa questão que eles vão cobrar na prova. Ok? Guarde a data dessa nossa aula e você vai perceber que eu acertei a questão da prova. Legal? Então vamos lá. Tá aqui. Características gerais dos fungos. É igual, tira a cabeça do meio aí, tira a cabeça do meio. Percebe? Olha. Todos eucariontes. Você entendeu o que é isso? Eucariontes são os seres que apresentam a membrana que envolve o material nuclear, que nós chamamos de núcleo, certo? Então o núcleo está individualizado. Então apresenta a membrana chamada carioteca. Quem tem a carioteca é eucarionte. Quem não tem carioteca é procarionte. Então os fungos eles são eucariontes. Ok? Lembra? Então pertencem ao domínio eucária. Legal? Muito bom. E outro. Aclorofilados. Pronto. Tá aí.
é essa a mais importante característica dos fungos. Eles são aclorofilados, não possuem clorofila e eles, portanto, não fazem fotossíntese. Espera aí. Todo ser que faz fotossíntese é chamado de autótrofo, perfeito? Logo, os fungos, como não fazem fotossíntese, são chamados de heterótrofo, segunda característica. Aqui, ó, heterótrofo. Legal? Eucariontes, aclorofilados, heterótrofos, terceira característica. Outra, aí fica difícil. Existe fungo unicelular e existe fungo multicelular. Tá? Tem fungo de uma célula e tem fungo de centenas de células. Tá legal? Então, nesse caso, não tem como diferenciar. Eles podem ser uni ou multicelulares. Tá? Alguns chamam no passado de pluricelulares. Não tem problema. Tá legal? Outra. Aquáticos e terrestres. A diversidade de fungo é tão grande, eles são tão espetaculares, que você pode encontrar fungo na água e fungo na terra. Então eles podem ser terrestres e podem ser aquáticos. Ok? Muito bom. O que mais? Mutualistas. Lembra dos líquens? Lembras? Líquens. Os líquens são a relação mutualística entre fungo e alga. Legal? Entre fungo e alga. Então, olha o fungo aí participando de uma relação mutualística. Fungo podem ser parasitas. Eu vou te mostrar algumas doenças causadas por fungos. A gente vai discutir umas até mais aprofundado para você entender a importância de você conhecer bastante os fungos ou as doenças causadas por fungos e você verificar isso ao redor na sua comunidade. Tá legal? Muito bem. Outra. Amensais, parasitas, causadores de doenças, e amensais. Lembra quando eu falei do amensalismo ou antibiose? Lembra que essa questão do amensalismo, o primeiro conceito que eu dei foi em relação a fungos que eliminam substâncias tóxicas que inibem o crescimento bacteriano. Lembra? Foi a partir daí que foi produzido a penicilina através de um fungo chamado Penicillium. Legal? Então, a penicilina, o primeiro antibiótico, foi desenvolvido através da descoberta de um fungo chamado Penicillium, que eliminava substâncias tóxicas que inibiam o crescimento das bactérias. Então, você percebe que os fungos são importantíssimos até para inibir doenças como doenças causadas por bactérias, né? Que é o caso do uso contínuo de antibióticos. Lembram dos antibióticos? Para tuberculose, pneumonia e assim por diante. Vejam a importância dos fungos. Outra, corpo formado por hifas. Cada fungo ele tem os fungos multicelulares ou pluricelulares, eles são formados por filamentos, cabelos, igual os cabelinhos, né? Filamentos. Esses filamentos são chamados de hifas. E o conjunto de hifa nós chamamos de micélio. Tá aí uma questão da prova, tu não pode errar. Questão da prova. Só quem tem hifa e o conjunto de hifa forma micélio, só quem tem isso são os fungos. Só os fungos têm hifa, logo tem micélio. Presta atenção que é essa questão, uma questão da prova. Legal? Outra. Reserva de glicogênio. Meu amigo pré-vestibulando, cuidado. Observe. O professor Walter, ele tem fígado e tem músculo, né? Músculo. Muito bem. No meu músculo e no meu fígado estão as minhas reservas de carboidrato, que é a forma de glicogênio. Então nós, animais, reservamos no fígado e no músculo glicogênio. Meu amigo, é a mesma reserva dos fungos. Então aí é que está um ponto onde o cara da prova ele vai te cobrar. Ele pode perguntar de fungo o tipo de reserva. Aí você vai pensar, o fungo ele é igual ao vegetal, então a reserva dele vai ser amido, celulose. Não existe isso. Legal?
Fungo tem reserva igual de animal. Fungo reserva glicogênio. Tranquilão? Beleza. O que mais? Parede celular de quitina. Minha nossa, é mais uma que você não pode errar. Por exemplo, você lembra das baratas? Alguém já pisou numa barata? Não, eu não piso em barata, porque barata eu tenho medo, tenho nojo. Não. Normalmente as mulheres dizem que tem nojo, elas têm medo. Né? Quem tem medo... Não é nojo, é medo. Certo? As patas das baratas. Então quando você pisar numa barata e ela fizer crack, aquele crack é resultado da quebra da quitina, que é um polissacarídeo. Então presta atenção. Significa então que os fungos possuem parede celular. Olha aí meu irmão. Parede celular é característica de vegetal. Só que essa parede celular não é de celulose, é de quitina. Tranquilo? Os fungos aquáticos possuem parede celular de celulose. Os fungos terrestres apresentam parede celular de quitina, que é a parede, que é o material também encontrado no exoesqueleto dos insetos. Então presta atenção em duas coisas que você não pode errar, vestibulando. Se você errar, eu vou arrancar seu cabelo. Qual é? Que você não pode errar. Primeiro, a reserva. Qual é a reserva energética dos fungos? Qual é? Glicogênio. Qual é o tipo de parede celular encontrada nos fungos? A maioria terrestre. Então nós vamos encontrar quitina, que é o mesmo material encontrado no exoesqueleto dos insetos. Essa você não erra. Pode contar. Está na prova. Ok? O que mais? Digestão extracorpórea. O que é isso? A digestão é fora do corpo. Ele joga as enzimas, né? As enzimas quebram, digamos, o amido, né? Quando ele está comendo, se alimentando de amido, joga as enzimas do amido e as enzimas vão digerir o amido e vão deixar à disposição a glicose. E essa glicose é absorvida para o fungo. Você entendeu? Então o fungo faz digestão extracorpórea. Não esqueça disso. Legal? O que mais? Saprófagos. Fago, comer. Sapro é matéria orgânica em decomposição. Eles são essencialmente saprófagos, né? Porque eles necessitam fazer a reciclagem da matéria. Essa é a função ecológica dos fungos.